Bom dia, galera. Hoje nós vamos para nossa última aula de atmosfera. Finalmente terminar esse tema. Desta vez a parte 4. E hoje nós vamos falar sobre a poluição do ar, o aquecimento global e o Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris. A poluição do ar ela é provocada principalmente pela queima de combustíveis fósseis. São muitos combustíveis fósseis e gases são liberados, mas os principais são o dióxido de carbono, CO2, o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos. E nessa imagem ao lado, nós podemos ver que os aviões, as cidades, os carros, eles liberam muitos gases poluentes, porém muitos deles nós não podemos ver. E nessa representação seria se nós pudéssemos ver os gases poluentes como seria o ambiente das cidades. E começando com as consequências, da poluição do ar. Uma delas é o buraco na camada de ozônio. E qual a importância dele para nós? Ele absorve parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol e com isso ele auxilia na fotossíntese das plantas e também para que nós não tenhamos câncer e catarata, câncer de pele e catarata. Porém, algumas reações que nós causamos que acabam destruindo o ozônio são intensificadas pela emissão de compostos químicos, como os clorofluorcarbonos, os CFCs. Eles foram criados por volta de 1930 e são utilizados como refrigerantes, fluidos refrigerantes ou gases refrigerantes em geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e como propelente de aerosóis, no caso os desodorantes, os aerosóis de cabelo e muitos outros que tem também. E aí, nas imagens abaixo, a gente pode ver como que a abertura da camada de ozônio ela foi aumentando ao longo dos anos. Em 1979, nós temos uma pequena faixa azul escura e conforme o passar dos anos essa faixa vai aumentando de tamanho, ou seja, mais raios ultravioleta vão entrando, a incidência de calor e a incidência de raios que fazem mal para o ser humano aumentam também, sendo uma coisa muito ruim para o planeta Terra. E outra consequência são as ilhas de calor. O gás carbônico ele é liberado, não só ele como outros gases, mas principalmente ele é liberado na atmosfera e com isso ele ajuda a aumentar a temperatura mais próxima da superfície terrestre. Em algumas regiões urbanas, esse efeito é maior por ter menor cobertura vegetal, menos árvores, menos parques e mais prédios e asfaltos que conseguem reter por mais tempo esse calor. E a diferença de temperatura entre uma área verde e uma típica zona central de uma cidade pode ser de 8 graus centígrados a mais. Ou seja, na imagem aqui ao lado, nós podemos ver nesse mapa da esquerda, que representa a distribuição da vegetação em São Paulo. Ou seja, na área verde nós temos mais vegetação, e na área vermelha é uma área mais urbana. E no mapa direito a gente pode ver como que isso influencia na temperatura da cidade. A área verde, que está representada em azul, ela tem menor temperatura aparente da superfície. A área central da cidade ela tem uma temperatura muito maior por conta da falta de vegetação.
seria até a diferença de 8 graus centígrados a mais. Sequência é a chuva ácida. Toda chuva, naturalmente, ela já é considerada ácida, ela tem um pH menor que 7. Porém, ela só é considerada realmente ácida quando ela atinge um pH inferior a 5,6. E aí ela se torna um problema ambiental para lagos, florestas, animais e para nós mesmos. E ela se origina a partir da reação de óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre com vapores de água presentes nas nuvens. E aí ocorre a formação de HNO3, o ácido nítrico, e H2SO4, o ácido sulfúrico. E esses ácidos são liberados nas florestas e lagos, quando não mesmo na própria cidade. E as principais áreas de ocorrência se encontram próximas às regiões mais urbanizadas, como eu falei, e industrializadas, como o eixo Rio-São Paulo, ou grandes metrópoles do mundo, como a região de Nova York, a região de Los Angeles, entre outras cidades e grandes metrópoles. E mais uma consequência, hoje é só coisa ruim, galera, é a inversão térmica. É um fenômeno atmosférico que ocorre principalmente nas manhãs de outono e inverno. Em uma situação de inversão térmica, porém, tem a formação de uma camada de ar mais quente logo acima de uma camada de ar mais frio. Ou seja, num dia normal, o ar quente ele vai subindo e conforme ele ganha altitude, conforme ele vai subindo, ele vai ficando mais frio. Já numa situação de inversão térmica, você tem a camada de ar frio lá em cima, nas altitudes mais altas. Porém, quando o ar quente sobe, ele fica, como é que eu posso dizer? Preso entre duas camadas de ar frio. Acaba acontecendo de ter uma camada de ar frio próxima à superfície, nas áreas mais baixas. E em regiões sem a poluição, essa inversão não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ter o ar frio mais embaixo com os poluentes. Quer dizer, sem a poluição, é claro, não tem problema nenhum. Porém, em regiões com poluição, essa inversão, esse ar frio na camada mais embaixo, na camada mais baixa, retém esses poluentes, ou seja, mantém ali o dióxido de carbono, o CO2, o monóxido, entre outros poluentes, deixa ele na camada da superfície e por muitas horas e acaba deixando o ar muito poluído. Isso nós vemos muito em São Paulo, por exemplo. E agora falando um pouquinho sobre o aquecimento global. Nós temos o famoso efeito estufa, né? E tem dois lados sobre o efeito estufa. Tem um lado que ele é o fenômeno que permite a existência de vida na Terra, pois ele é um fenômeno natural, que faz com que a Terra, a temperatura em volta da Terra, se conserve nos limites para a manutenção da vida, em torno de 14,5 graus. E ele consegue impedir que os raios solares que chegam à Terra e são dissipados em direção ao espaço fiquem na Terra. Eles fiquem presos lá, causando o efeito estufa, por isso o nome. Porém, também ele é o grande vilão do aquecimento global. Esse é o outro lado. Na realidade, o vilão mesmo é o homem, mas essa é a culpa que dão para o efeito estufa. O grande problema é que por causa do homem, esse efeito transforma a Terra em um forno. Porque quando nós liberamos gases na atmosfera, nós aquecemos a temperatura da Terra. A temperatura em torno da superfície, em torno da atmosfera. Isso que é uma função que o efeito estufa já faz, de manter os raios solares, boa parte deles, presos aqui dentro para manter a temperatura em torno de 15 graus. E nós só estamos aumentando essa temperatura.
E num pior cenário, uma consequência dele seria a ocorrência de extremos climáticos, como secas prolongadas, furacões cada vez mais frequentes em função desse processo de mudança climática. E algumas projeções do IPCC indicam que se as emissões de poluentes permanecerem nos níveis atuais, a temperatura média do planeta pode subir até 4,8 graus e o nível dos mares deve aumentar até 82 centímetros. Isso faz toda uma diferença em como o planeta será daqui a alguns anos ou décadas, e no comportamento do mar vai causar muitos estragos e problemas para a população mundial. E os efeitos no Brasil seriam, segundo o painel brasileiro de mudanças climáticas, que até 2100 a temperatura no país irá aumentar entre 1 e 6 graus. Imagine algumas regiões que já chegam a temperatura de 40 graus, 45 graus, chegar a ter um aumento nessa temperatura. E a gente vai falar melhor sobre isso na aula de energia, fontes de energia. Porém, algumas alternativas para reduzir essa emissão de poluentes é a utilização de alternativas limpas, energias limpas, como a energia solar e energia eólica. E quais são as medidas para conter todas essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo no planeta ao longo dessas últimas décadas do século XX e agora no início do século XXI? E os países se reúnem em fóruns internacionais todos os anos com a Conferência Geral das Partes, onde eles se reúnem todos os anos para discutir ações para conter essa mudança climática. Ela é conhecida por sua sigla em inglês chamada de COP. Porém, chegar a um consenso nessas COPs é uma tarefa muito complicada, porque há vários interesses conflitantes entre cada nação. Por exemplo, os Estados Unidos não quer deixar de ser uma grande potência mundial, então qualquer redução de emissão de gases poluentes afeta a economia deles, assim como a China, para crescer e ter grande desenvolvimento da forma como ela tem hoje, ela precisa das indústrias ativas e isso gera muitos poluentes. Então cada um vai ver o seu lado e não vai atender muito bem a necessidade do planeta em si. E como sempre tem muitos conflitos, interesses conflitantes nessas reuniões, alguns marcos históricos na história das COPs são o Protocolo de Kyoto, em 1997, que foi durante a terceira COP, ou COP3, e o Acordo de Paris, em 2015, durante a COP21. O Protocolo de Kyoto, ele, como eu disse antes, ele foi assinado em 1997, durante a COP3. Ele foi o primeiro acordo oficial onde estipularam metas e prazos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E os países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Rússia, eles foram... a Rússia não, no caso. Eles foram responsáveis por lançar a maior parte dos gases. Eles deveriam reduzir suas emissões em pelo menos 5% em relação aos níveis de emissão que eles tinham em 1990. Já as nações em desenvolvimento, como o Brasil, a China, a África do Sul, agora sim a Rússia, tiveram uma industrialização mais tardia, não precisaram adotar nenhuma meta, desde que eles se comprometessem a diminuir a emissão do carbono voluntariamente.
Porém, aí já teve o primeiro problema. Os Estados Unidos não assinaram o documento porque eles se recusaram a mudar sua matriz energética. E os governos do Canadá, Japão, Austrália e Rússia passaram a reclamar da falta de compromisso das economias mais emergentes, como a China e a Índia, que estavam em grande crescimento e não estavam se preocupando de forma alguma com a emissão de poluentes que elas tinham, que elas têm hoje. E depois teve mais um marco histórico, que foi o Acordo de Paris. Ele foi realizado na capital francesa em dezembro de 2015 e ele obriga a participação de todos os países que estavam nessa COP, e não apenas os ricos, no estabelecimento de metas para limitar o aumento da temperatura média do planeta até 2100. O objetivo é que é de restringir o aquecimento a bem menos de 2 graus. Mas o acordo não é perfeito. Apesar deles estabelecerem metas de forma compulsória, ou seja, de forma obrigatória, você é obrigado, se você está participando, você é obrigado a estabelecer meta para reduzir o efeito dos gases poluentes no seu país, porém o cumprimento dos objetivos é voluntário. Ou seja, eu posso estabelecer meta de reduzir a emissão de poluentes em 10%, porém se eu quero ou não fazer isso, é de forma voluntária. E era isso que eu tinha para falar, galera. Na próxima aula a gente vai entrar num outro tema que vai ser hidrosfera e bacias hidrográficas, um pouco sobre o ciclo da água e muito mais questões relacionadas à hidrosfera em si. Muito obrigado, galerinha. Qualquer dúvida é só me chamar que a gente conversa e de noite a gente se encontra melhor.